A afirmação do consequente é uma falácia formal. Na prática, isso significa que é um raciocínio que tende a passar despercebido e nos enganar porque ele é sutil e parece fazer sentido, mas não faz. Dizemos que uma falácia formal, grosso modo, quando o fato dela ser enganosa depende de sua forma, ou pode ser percebido simplesmente por sua forma, isso é, independentemente sobre o que é o seu conteúdo. Lembrando que a forma de um argumento não deve ser entendida como uma maneira de colocar o argumento, tipo, a forma como fulano falou fez ele perder a razão. Não é nada disso. Mas eu explico melhor esse negócio de forma daqui a pouco. Primeiro, vamos considerar um argumento que vi outro dia no seriado The Mentalist. O seriado tem anos já, mas se você estiver vendo e não chegou ainda no episódio 23 da quarta temporada, sei lá, pause o vídeo, coloque o cursor sobre a timeline mais à frente e pule essa parte em que eu vou falar do seriado, porque eu vou dar um spoiler aqui sobre o episódio. Bem, simplificando, o protagonista da série resolve crimes, como o Sherlock Holmes, por exemplo, com inferências extravagantes e observando e frequentemente manipulando o comportamento de outras pessoas. Nesse episódio, ele faz um tumulto num clube para testar um padrão de comportamento que supostamente o levaria até o assassino, fazendo perguntas constrangedoras em público e testando como as pessoas reagiam a elas. E aqui, nessa cena, ele explica a sua linha de raciocínio. So how exactly did that mess back at the club work out for you, Mr. Jane? Wasn't looking for a killer. I was looking for a liar. Someone that can answer an embarrassing question in public without getting flustered. Why was that important? Castro's killer was a vicious sadist. Someone that truly enjoyed watching other people's pain. Can't show it. Ergo, a first-rate liar. And you found him? Sure. Esse argumento é bom? Indo direto ao ponto, não. Por quê? Vamos estandardizá-lo para entender isso melhor. A primeira premissa é de que o assassino que procuramos é cruel e sádico. A segunda, de que uma pessoa cruel e sádica tende a ser capaz de mentir habilidosamente. Ela não pode demonstrar isso. Logo, o assassino que procuramos é um mentiroso habilidoso. Além disso, ele declara que eu encontrei um mentiroso habilidoso no clube, vamos chamá-lo de S. Logo, eu encontrei lá no clube o assassino que procuramos, S. A premissa 1 eu não vou discutir, é algo que o episódio mostra conforme os acontecimentos vão desenrolando. A segunda premissa, a afirmação 2, correlaciona uma pessoa cruel e sádica à capacidade de mentir habilidosamente. Essa correlação não é óbvia para mim, está bem fora do meu campo de conhecimento, mas podemos aceitá-la provisoriamente a bem do argumento. Até porque o ponto em que o argumento falha, que eu quero ressaltar, é mais à frente e independe dessa correlação assumida ser verdadeira ou falsa. De qualquer maneira, das afirmações 1 e 2, ele chega na primeira conclusão, a afirmação 3, de que o assassino que eles estão procurando é um mentiroso habilidoso. Um mentiroso que, segundo a afirmação 4, ele encontrou através da confusão que ele mesmo causou no clube. O ponto problemático é que ele infere a afirmação 5, a conclusão principal, do vínculo entre as afirmações 3 e 4. E por que isso é um problema? Bem, pode ser que se eles encontrarem o assassino, eles encontrem nessa pessoa um mentiroso habilidoso, mas isso não significa que encontrar um mentiroso habilidoso implica que eles encontrarão o assassino nessa pessoa. Veja, uma pessoa pode ser uma mentirosa habilidosa e não ser assassina. Algumas pessoas são extremamente habilidosas em mentir, ou por treinos, ou até mesmo questões neurológicas, elas têm reações frias em situações normalmente constrangedoras ou difíceis para a maioria das pessoas, mas isso não faz delas assassinas, necessariamente. A gente pode tentar ser bem caridoso e imaginar que ele estava com um grupo seleto de pessoas, dentre as quais alguns ali eram suspeitos, e dos suspeitos apenas um era um mentiroso habilidoso e tal, mas não é isso que o argumento dele fala. Ele não inclui essas informações que poderiam resultar no argumento, por exemplo, de inferência à melhor explicação, que eu já expliquei aqui em outro vídeo no canal. Mas enfim, a falácia ocorre porque 3 e 4 não implicam logicamente 5, muito menos na forma dedutiva subjacente ao argumento como ele foi proposto. E acusar alguém de homicídio doloso é, no mínimo, algo muito sério. Lembra que eu falei que essa falácia depende da forma do argumento? Então, a forma de um argumento aqui pode ser entendida no mesmo sentido que uma forma de acorde num violão, ou do mesmo jeito que uma receita de bolo. A forma da falácia da afirmação do consequente é: primeira premissa, se A, B. Segunda premissa, B.
logo A. Ou seja, se a coisa A acontece, a coisa B acontece. A coisa B aconteceu, então a coisa A aconteceu, certo? Não. Como eu já expliquei, a conclusão não segue dessas premissas. Mas por que esse raciocínio parece bom, mas na verdade é falacioso, é enganoso, é ruim? Bem, porque há várias maneiras de quebrar um ovo. Veja o próximo exemplo para entender meu ponto. Adaptado de um ótimo livro sobre falácias que vou deixar na descrição do vídeo. O Como Vencer Todas as Argumentações, Usando e Abusando da Lógica, de Madison Prior. Se eu derrubo um ovo, ele se quebra. O ovo está quebrado, logo, eu devo tê-lo derrubado. Compare a estrutura formal do argumento à esquerda com a estandardização desse exemplo. Consegue ver agora como o exemplo do ovo se encaixa nessa forma? Colocando esse argumento logo ao lado, fica claro como ele tem a mesma forma da falácia da afirmação do consequente? Qual é o problema nesse raciocínio? Bem, mesmo que todo ovo que eu derrube quebre, encontrar um ovo quebrado não implica necessariamente que ele foi derrubado por mim. Outra pessoa pode ter derrubado o ovo, ou o ovo pode ter quebrado de outra forma, sei lá, às vezes ele já estava no chão e alguém pisou sem querer, ou qualquer coisa assim. Tudo bem você dizer que A é seguido de B e que por A ter acontecido, B é o caso. Mas muitas coisas podem tornar B o caso. Não dá para deduzir de B que A aconteceu. Ou seja, se você derruba um ovo, ele quebra, mas não é porque ele está quebrado que necessariamente você o derrubou. Outro exemplo, daqueles dramáticos que aparecem em cenas de tribunais, júri e tal. Se ele pretendesse envenenar sua própria esposa, teria adquirido veneno. Ele adquiriu herbicida. Logo, ele pretendia envenenar sua própria esposa. Mas, novamente, não. A afirmação 3, a conclusão, não segue necessariamente de 1 e 2. Há outras razões para uma pessoa comprar herbicida que não sejam necessariamente planejar o assassinato de sua esposa. Imagina que se todo mundo que fosse comprar herbicida fosse suspeito de planejar um homicídio. É preciso, é claro, entender sempre o contexto de um argumento. O exemplo do veneno é algo que pode ser entendido dependendo do contexto como oferecendo um indício do assassinato, considerando as afirmações 2 e 3, por exemplo. Ou seja, pode até ser que o fato de ter adquirido veneno torne o marido suspeito, uma pessoa de interesse. Mas não podemos afirmar que 3 segue dedutivamente de 1 e 2. Faça um exercício. Procure no seu dia a dia um argumento que comete a falácia da afirmação do consequente e, quando encontrá-lo, lembre-se de que há várias maneiras pelas quais um ovo pode quebrar. Agradeço ao Rodrigo Canal pela ótima recomendação do livro Como Vencer Todas as Argumentações. E as críticas e sugestões, por favor, deixem nos comentários. Os demais links seguem na descrição do vídeo.